Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, vivendo a alegria pascal. Estamos continuando a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram à barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com a constatação de que Jesus não tinha subido na barca com os discípulos, que os discípulos tinham partido sozinho. O Evangelho vai dizer ainda, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Amados e amadas de Deus, essa informação não é irrisória. Depois de o Senhor ter dado graças. Ter dado graças é um gesto eucarístico, quer dizer, aquela multiplicação dos pães, aquele alimentar a grande multidão que está intimamente ligada ao gesto da Eucaristia. E o Evangelho vai dizer: quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram à barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Amados e amadas de Deus, agora partem para Cafarnaum. E em Cafarnaum encontram Jesus. E quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Quer dizer, perguntam pelo tempo que Jesus tinha chegado ali. E é interessante a resposta de Jesus. Jesus vai dizer: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Amados e amadas de Deus, Jesus não responde o tempo. Jesus responde o porquê que eles foram atrás deles. Eles foram atrás dele porque comeram pão e ficaram satisfeitos. E Jesus convida agora os judeus, os seus ouvintes, a darem um passo a mais. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, quer dizer, o alimento que alimenta o nosso corpo, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Quer dizer, esforçai-vos pelo alimento, mas pelo alimento que permanece. O alimento que permanece é este alimento que o Filho do Homem vos dará. Quer dizer que Jesus vai dar. E Jesus, amados e amadas de Deus, ele dará ele mesmo em alimento para os seus. Ele é o pão da vida. Ele é este alimento que permanece para a vida eterna.
Quer dizer, quem come de Jesus, quem se alimenta de Jesus, tem vida, não tem vida só aqui neste mundo, mas tem vida e vida eterna. Deve se esforçar pelo alimento que dá vida e vida eterna. E continua o Evangelho, continua Jesus falando, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Quer dizer, Jesus é o Filho, o enviado do Pai, aquele que o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Quer dizer, que acrediteis em Jesus. Jesus é o enviado do Pai. Quem acredita em Jesus, quem acredita em Jesus está realizando a obra de Deus, está verdadeiramente trabalhando para realizar a obra de Deus, está realizando a obra de Deus. Quem não crê em Jesus não está realizando a obra de Deus, porque a obra de Deus é crer em Jesus que é o enviado do Pai. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude hoje, nos ajude a lutarmos, a nos esforçarmos pelo alimento que permanece, quer dizer, por Cristo, para verdadeiramente fazermos de Cristo o centro da nossa vida, fazermos da fé nele o centro da nossa vida. E quem faz de Jesus o centro da sua vida, quem faz de Jesus tudo da sua vida, está realizando a obra de Deus. Porque a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou, quer dizer, que acrediteis em Jesus Cristo. Que esse Evangelho nos ajude neste caminho. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.